Olá, estudantes da primeira série. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Eu, professor Paulo Brito, para que a gente converse, sobre o surgimento das cidades, da burguesia ali durante a Idade Média. Nós sabemos que a Idade Média ela é marcada pelo mundo predominantemente rural. Mesmo no mundo predominantemente rural, nós vamos ter as atividades comerciais, nós vamos ter aí o surgimento da classe da burguesia. Com o declínio da Idade Média, nós vamos analisar o fortalecimento da burguesia, de onde eles moravam, os burgos, e das práticas comerciais que a burguesia realizava. Vamos olhar aqui os nossos objetivos, Compreender o surgimento da burguesia no contexto medieval e sua influência nas dinâmicas das cidades. Relacionar o renascimento comercial e o renascimento urbano, essas duas características marcantes do fim da Idade Média, O renascimento da cidade, o renascimento do comércio, das artes, Ali uma reprodução, de um centro de uma cidade que servia durante o período medieval para a realização das feiras medievais, do comércio, da troca de mercadoria, Olha só. Nos dias de hoje, na contemporaneidade, o comércio é extremamente dinâmico, não é? Com o advento da internet, das compras online, as compras com um clique só, então isso ficou muito rápido, A gente compra, o produto chega em casa na maioria das vezes, mas será que sempre foi assim? Eu acredito que não, pessoal? Como era então na Idade Média, não é? Quem eram os comerciantes medievais? A gente pode estabelecer aí as mudanças e as permanências. Por exemplo, é muito comum na cidade que tenham feiras, feiras de produtos rurais, de artesanato, uma vez por semana, esses comerciantes se reúnem ali e as pessoas vão à feira, Muito comum, nas cidades. Eu, por exemplo, tenho o hábito de uma vez por semana frequentar a feira, comprar legumes, frutas, um outro produto, que é vendido nessa feira. E olha só, durante a Idade Média, sempre é bom lembrar, é um período de acordo com a historiografia tradicional europeia, entre o século V e o século XV, a circulação de produtos e serviços ela era limitada, ela geralmente ocorria dentro do feudo ou entre feudos próximos, devido ao contexto da Idade Média, as invasões bárbaras, essas construções dos feudos, as muralhas, Os comerciantes eles eram chamados de burgueses, então eles recebiam esse nome. E daí vai derivar burguesia, burgo, Viviam em regiões mais afastadas, Os chamados burgos. Então quem vive no burgo é o burguês, que faz parte da burguesia. E a burguesia vai surgir ainda na Alta Idade Média, aquele período inicial da Idade Média, na busca por novas formas de lucrar e realizar o comércios e serviços, E aqui essa representação, da Idade Média, da feira e as pessoas fazendo o seu comércio, a presença de crianças, vendedores, pedintes, vejam, companhias teatrais fazendo apresentações ali ao fundo, uma igreja mais ao fundo. Então a gente traz toda essa dinâmica da vida na Idade Média, Então a gente tem, como eu disse a vocês, essa característica de predominantemente rural, mas nós temos aí o comércio, mesmo que de forma limitada acontecendo, e as feiras que aconteciam, E onde estavam os burgueses, Trago aí várias imagens relacionadas à Idade Medieval, à produção histórica, à engenharia medieval, às construções, não é mesmo? Então, o termo burguesia ele está associado ao vocábulo burgo, Como eram chamados as pequenas cidades que surgiram com o renascimento da atividade comercial, principalmente ali no século X, século XI, quando você vai ter o declínio das características da Idade Média, a população começa a abandonar o feudo e as trocas comerciais se intensificando cada vez mais. Então nós temos aí o surgimento da burguesia e dos burgos, não é? E a que atividade se dedicavam os burgueses, Vejam que eu trago ali para vocês essa reprodução de uma feira em Paris,
no início do século XV, né? E ali a imagem traz, né, comerciantes de tecidos, cestaria, animais, né, trazendo aí essa ideia dessas feiras que ocorriam, né? Então a gente pode observar nessa imagem que os burgueses se dedicavam às atividades comerciais. Essa é uma das principais características, né? A burguesia se dedicar às atividades comerciais. Venda de tecidos, alimentos, gêneros de primeiras necessidades e até empréstimos a juros os burgueses faziam, né? E aí a gente tem uma relação da burguesia com o comércio. Essa diversificação das atividades dava uma nova dinâmica à sociedade medieval, ou seja, né, o fortalecimento de uma nova classe que é a burguesia. Até porque quando a gente analisa a sociedade medieval, como ela aparece aqui, vejam a pirâmide medieval, não é? Então eu trago ali, quem que está no topo dessa pirâmide? Acompanhem ali, né? A igreja, os oratores, as pessoas que oravam, não é? Responsável pela fé e questões ligadas à religiosidade. Vejam que aqui em segundo eu tenho a nobreza, os belatores, aqueles que lutavam, né? Responsáveis por proteger o feudo dos outros dois grupos. E na base dessa pirâmide, os camponeses ou os servos, né? Os laboratores, aqueles que trabalhavam dentro do feudo. E percebam, pessoal, né, que a burguesia não tem um lugar nesse esquema da sociedade do período da Idade Média. Eles não se encaixam, né? Eles não são religiosos, membros, né, padres, bispos, cardeais. Eles também não têm título de nobre, mas eles também não são servos. Então é o surgimento dessa classe ainda na Baixa Idade Média, na Alta Idade Média, me desculpem, mas que vai se fortalecer quando essa Idade Média começar a declinar. E eles que vão protagonizar a transição da Idade Média para a Idade Moderna, né? E olha só o renascimento comercial, não é? O nascimento dos burgueses trouxe, portanto, uma nova proposta de comércio. Partia de uma economia de subsistência para uma ampla rede de comercialização de produtos e contato com outros povos além da Europa. Então a ideia da Idade Média era a economia e a agricultura de subsistência. Com o surgimento, o fortalecimento da burguesia e dos burgueses, nós vamos ter uma nova dinâmica pautada no comércio, né? Os produtos vindos do Oriente, do Norte da África, sendo comercializados nessas feiras, nesses centros, não é mesmo? Então, além do comércio, desenvolveram também grandes rotas de comércio nacional, né? Então, as rotas do comércio durante a Idade Média, né, a rota da seda, por exemplo, os tecidos que vinham do Oriente, a porcelana, as especiarias, né, os produtos do Norte da África. E daí nós vamos ter, portanto, uma mudança na forma da sociedade medieval, principalmente de realizar o comércio e ver a economia através de uma outra perspectiva, né? Que é essa perspectiva do lucro, deixando de ser de subsistência e passando a gerar lucro, né? E aqui essa imagem, né? Eu gosto bastante de trazer essas imagens, essa produção imagética, para que a gente pense, né? Burguês comercializando os seus produtos. Então essa reprodução desse período do fim da Idade Média, a gente vê a figura aqui do burguês, né? Os tecidos, aqui muito provavelmente vassoura, outros produtos, cestaria, e ele comercializando, vendendo esses produtos, muitas vezes não eram produzidos ali, as rotas de comércio sendo estabelecidas, né? E as feiras que aconteciam nessas rotas de comércio, como nessa imagem aqui, que vai demonstrar para a gente o renascimento comercial. Aqui também, olha só essa imagem, né, dessa multidão dessa feira. Quem é de Curitiba, da região metropolitana de Curitiba, aos domingos funciona a Feira do Largo da Ordem, né? Então essa imagem me lembra muito a Feira do Largo da Ordem, né? Essa multidão, os produtos que são vendidos, os artesanatos, os produtos comestíveis, a cultura que é colocada ali, né? Então esse renascimento comercial ele está ligado ao renascimento urbano, né? A intensificação do comércio
faz com que a gente tenha o fortalecimento dos núcleos urbanos, né? Então essas feiras surgindo nesses núcleos urbanos, as novas necessidades do homem, né? Esse homem que vai deixando de ser medieval e vai passar a ser um homem moderno. E aqui a gente tem uma atividade, olha só, né? A gente tem um texto e o texto diz o seguinte: a própria essência do feudalismo, essa sociedade estratificada, fechada, agrária e descentralizada, foi atingida. De dentro dela, em concorrência com ela, desenvolvia-se um segmento urbano, mercantil, que buscava outros valores. Assim, dessa sociedade feudo-burguesa, emergiam cidades, universidades, as literaturas laicas, as monarquias nacionais. Eu trago aqui para vocês quais as características da sociedade feudo-burguesa que se originou da sociedade feudal. Responda a atividade e a gente faz a correção juntos. Pessoal, vamos corrigir a nossa atividade, né? Nós temos um texto e a partir desse texto a pergunta, né? Quais as características da sociedade feudo-burguesa se originou da sociedade feudal, né? Então olha ali, né? Essa sociedade feudo-burguesa, ela passa a ser uma sociedade, né, com características urbanas, mercantis e apoiada em outros valores, né, menos vinculados ao cristianismo e tendia à centralização política com as monarquias nacionais. Aqui é a resposta da nossa atividade, né? Olha que imagem bonita, né? Essa vista aérea da cidade de Carcassonne, uma típica cidade medieval.
Então vejam aqui as muralhas cercando essa cidade, não é mesmo? E nós vamos ter aí os castelos, a igreja aqui dentro, né? As casas, o feudo, né? Então uma típica cidade medieval. Quando as pessoas começam a abandonar esse feudo, começa a ter contato com outras regiões e a intensificação do comércio, da vida urbana, das relações mercantis, né? E veja que o renascimento urbano, ele está ligado, né, ao renascimento comercial, ao abandono do feudo, da vida agrária, as pessoas ocupando novamente as cidades. É um renascimento. Essas cidades existiam durante a Idade Média. Nós tivemos aí esse processo de feudalização, esse processo, né, mais agrário, mais descentralizado. Na medida que o crescimento dos burgos ele vai começar ali a partir de que o comércio se expande também, né? O burguês sai do seu feudo, quer fazer comércio, encontra outros produtos, produtos que passam a ser comercializados dentro da Europa, não é mesmo? E aí vai surgir as feiras, né? Esses encontros para a realização de comércio. Uma permanência como as feiras que nós temos hoje, né? Não só feiras de produtos, né, de alimentos, produtos da agricultura, como feira, né? Feira das noivas, feira do bebê, feira dos artigos, né, de decoração. Então nós vamos ter várias feiras. E uma das características dessas feiras é que elas passam a ser feiras itinerantes, né? Elas acontecem na cidade de Curitiba, daí dá alguns meses elas vão para Londrina, depois vão para Maringá, depois vão para Cascavel, né? Vão ali para alguma cidade de Santa Catarina e eles fazem um roteiro dessas feiras, desses comerciantes que trazem os seus produtos para serem comercializados, né? Aqui uma cidade medieval da Catalunha, então também, né, gente, essa marcação das fronteiras, né, das torres que eram utilizadas para a segurança, né, vejam ali muito provavelmente a figura de uma igreja, e aqui uma cidade na região de Catalunha, na Espanha. Olha só, né, as cidades passam a assumir papéis diversificados durante o passar do tempo. Lá na Idade Média, né, com o surgimento da classe burguesa, a cidade se tornou atrativa e mais dinâmica, mais comercial, né? Então era onde eu tinha a oportunidade de vender. As feiras eram um dos atrativos dessas cidades, né, desses espaços urbanos. Sabia-se da existência das feiras, essa população se dirigia até as feiras para poder comercializar, para poder comprar, não é? O renascimento urbano foi, portanto, o resultado do aumento populacional, né? A decadência da Idade Média, as novas técnicas agrícolas que permitiram um aumento da produção de alimento, também vai gerar um aumento populacional, não é? E a melhoria, né, aí das cidades, das relações de vida, ali no século X, no século XI, propiciando assim o renascimento das cidades, o renascimento urbano, né? Aqui uma cidade medieval na Itália, Vitorciano, né? Então as construções de pedra, as torres, as fortalezas, né? Essas características da medievalidade e mais uma imagem, né, muito bonita das cidades medievais. E aqui eu trago uma atividade para a gente pensar. Entre o século IX e o século X, na Europa, vários castelos foram construídos no campo, como o Castelo Almourão, né? Que é esse aqui que eu trago a imagem para vocês. Para a nobreza, os castelos serviam como fortaleza militar, moradia e centro administrativo. Então peço que você comente a relação entre as construções de castelo e as invasões à Europa no século IX e no século X, e essa imagem do Castelo Almourão em Portugal. Responda a atividade e a gente faz a correção.
Pessoal, vamos então corrigir a nossa atividade, né? Comentar a relação das construções de castelos, né, na Europa e as invasões que ocorreram ali no século IX e no século X, né? Os castelos que passaram a ser construídos em grandes quantidades ao longo do século IX e do século X revela a necessidade de invasões, né, contra as invasões de outros povos que ocorriam na Europa. Olha só, pessoal, a gente conseguiu aprender, né, a gente compreendeu o surgimento da burguesia ali, né, que já existia nessas relações feudo-burguesas e o seu fortalecimento no século IX, no século X, o renascimento comercial e o renascimento urbano. Esses burgueses que se dedicavam, né, às atividades comerciais. Relacionamos esse renascimento comercial com o renascimento urbano. As cidades crescem e prosperam, né, com as feiras medievais e um comércio mais afetivo. E essa permanência das feiras até os dias de hoje. Aqui estão as nossas referências de aula. Eu agradeço a tua participação. Fiquem bem, se cuidem e até a próxima.